boa noite. E aí, povo, tudo bem? Oi. Olha aí, o povo é rápido, rapidinho, já tá no jeito. Essa camiseta aqui é da Cartomante, chama Memento Mori. Viva como se você fosse morrer, porque você vai. Essa camiseta eu tô usando desde o início da série, da primeira temporada. E aí, pessoal, só aguardando aqui a Kênia, né, que ela já tá preparada. Logo, logo ela já entra aqui pra gente conversar hoje sobre luto pet, né? Sobre a morte dos bichinhos, né? Nossos bichinhos de estimação, queridos aí, que também se vão, né? Então eu vou chamar ela aqui. Já já ela entra, já chamei. Vai ser um prazer hoje conversar com a Kênia. Olá, hoje tem imagem, aê! Oi, Kênia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, seja Boa bem-vinda. noite, pessoal. O pessoal já tá animado aqui também, ó. O pessoal já está a postos, né? É sempre bom a gente, né, saber que tem sempre pessoas querendo ter conhecimento, dividir informações, compartilhar histórias, né? Nessas Sim. questões. É lindo, né? Boa noite a todos e a todas aí que estão aí entrando, né? Que estão chegando na nossa live. Hoje é a segunda convidada, né, da nossa segunda temporada do As Mulheres e a Morte. Nós temos o prazer aí de receber a Kênia Camargo, que é A Reviver, né, o nome? A Isso, Reviver. Não é só reviver, é A Reviver, não é? a reviver. Ah, Isso. sei. Que, assim, eu conheci através da Márcia, né, do História da Morte, que eu sempre falo que é a madrinha dessa série aqui, do As Mulheres e a Verdade. Morte. E aí eu fiquei encantada com o trabalho dela, né? Ela vai falar um pouco pra gente aí, vai dar dicas também, né, sobre como a gente lidar, porque acho que todo mundo praticamente acho que já passou por uma situação com o luto, uma situação de luto, né, com os animaizinhos. Seja lá quais animaizinhos forem, né? A gente sempre pensa no gato e cachorro, mas tem outros Verdade. animais também que também a gente sofre o luto igual, né? Com certeza. Estão me Então eu ouvindo vou deixar. direitinho? Tá todo mundo ouvindo? Eu tô ouvindo perfeitinho, não tá dando eco, tá tudo bonitinho hoje. Até meu fone tá aqui do lado, para se caso desse eco, eu já colocaria também, né? É Bom, aqui onde então. eu tô, eu preciso do fone, porque senão eu tenho dificuldade do áudio aqui. Ah, sim. Ah, sim, ó, a Suzane tá falando aqui, a Márcia é a irmã dela, sim. Márcia Ah, Generoso, Suzane Generoso aqui. Participa bastante também. Então vocês vão comentando aí também, como sempre, né? Nosso papo aqui na nossa Dead Hour, toda sexta-feira. E aí eu vou deixar agora a palavra com a Kênia, né? Porque tem bastante coisa para falar para a gente. E também ela vai falar, não pode esquecer de falar da Maia, né? Que apareceu hoje com aquela foto maravilhosa, né? Então minha vamos lá menina. começar. E aí a palavra está com você agora, Kênia. Para você se Então, apresentar. então, a gente. Boa noite novamente, né? O cemitério e crematório dos animais a reviver existe há 22 anos. Esse ano a gente completa 22 anos de idade. E a gente passou pela dor da perda, né? A minha família. Quando eu tinha mais ou menos uns 7 a 8 anos de idade, e a gente perdeu o nosso cão pastor, e aí a gente meio que simulou naquela época, né, um sepultamento dele em um local, em um sítio que um amigo do meu pai cedeu o espaço, e depois de muitos anos, a gente sempre com aquela dor, porque o Max viveu conosco mais de 13 anos, um cão pastor, viver 13 anos é uma dádiva, né? É, Porque porque é um cachorro grande, né?
Animal de grande porte, estimativa de vida, né, não é tão longa, infelizmente. E aí a gente foi, simulou, e depois de muitos anos a gente vivenciou, né, essa dor, e sempre com aquela coisa, o Max. Nós somos 6 irmãos, e a gente nunca tinha tido outro animal, porque a história do Max era muito grande na vida da gente, e a gente não conseguia, sabe, desapegar, passar por esse processo de perda, de luto, Foram e aquela muitos anos, dor, né? muitos anos de convivência, e a gente era tudo pequeno, e ele foi crescendo, a gente foi crescendo, e o Max ali, né, no seio familiar. Ele Hoje passou a por gente. ele teve presente numa parte importante, né, da vida, do desenvolvimento da família, né, de vocês. Isso. E aí, depois, quando passou-se muitos anos, cada um, né, adultos já, a gente foi seguindo cada um seu próprio caminho. Meu pai sempre muito empreendedor, a gente é uma família de empreendedores, já tentamos de tudo. E aí a gente lembrava. E meu pai foi e falou: não, mãe, mas tem que ter um local para enterrar os animais. Tem que ter. E a tradição do Brasil sendo o sepultamento, né? Então aí meu pai foi e falou: vamos fazer um cemitério para animais. Aqui em Betim, na região onde é o cemitério, era só sítio, era uma região bem afastada do centro. E vamos desenvolver porque a gente sofre até hoje, a gente precisa amparar, auxiliar as pessoas que têm esse mesmo sofrimento. E com certeza tem muitas pessoas precisando de auxílio. E aí nasceu o Cemitério dos Animais, a Reviver, que naquela época a gente chamou de São Francisco de Assis, mas tinha um outro empreendimento parecido com o mesmo nome, a gente precisou modificar o nome e passou a ser a Reviver. E a partir daí, sabe, a gente começou a trabalhar com o sepultamento, as pessoas achavam aquilo engraçado, muito engraçado. Gente, onde que já se viu? O povo é louco. O povo falava, essa semana até escutei um morador aqui da região falar, sabe? A gente Até achava que hoje. o seu. Até hoje. A gente achava que o seu pai era louco, porque ele era chamado de doido aqui no bairro. Onde já Sempre se viu quando tem uma montar. inovação, a pessoa é chamada de doido, né? É impressionante Ai, a resistência das pessoas a mudanças, né? A menina, não novas é? ideias. Verdade. É louco. Pessoa que está desenvolvendo alguma coisa nova é louco. Aí, meu pai já mais de idade, assim, né? E o povo falava, esse velho é louco, esse velho é doido. Olha lá, tem um cemitério de animais lá naquele terreno lá. E ele foi empreendendo, desenvolvendo e foi acolhendo, né? Teve o primeiro sepultamento, o segundo. Quando pensou que não, formou-se uma ala inteira. E ali começou a história e tudo. E a gente fica a 30 quilômetros da região metropolitana aqui, que é Belo Horizonte. E nossos clientes, a maioria deles é da região metropolitana Belo Horizonte, porque não, né, tudo muito urbanizado e as pessoas têm mais animais na região, né, de casas e tudo. Então, eles dependem mais dessa questão de dar um destino digno ao corpinho. E aí passou aquele tempo, meu pai falou: não, eu não posso somente dar um destino digno para um animal, encerrar esse ciclo de vida. E aqui a gente recebe pessoas, temos velório, né? A nossa salinha de acolhimento, e ficam ali se despedindo, lembrando das histórias. Aquela coisa assim, bem triste, mas aquela sensação também de paz, porque o nosso local, como vocês viram aí na imagem, até a nossa gerente canina, ela traz aquela paz toda ali para o local, não é um lugar sombrio, né? É um A lugar gerente bonito. canina, né, que é a Maia, que o pessoal viu na foto aí, maravilhosa. Sou louca para É, conhecer ela pessoalmente, eu quero conhecê-la ainda. oh, e aí a gente foi desenvolvendo as histórias. E aí eu voltei, eu não morava no Brasil, voltei do exterior e falei com meu pai, eu vou entrar e vou tentar te ajudar a melhorar, né? Porque ele já era mais velho e tudo. Vou tentar melhorar o negócio em si. E aí eu desenvolvi, tive muito apego, porque já tenho esse apego por animais, gosto, porque eu acho que quem gosta de animais já está no DNA, não tem como fugir disso. É, eu acho também. É. E aí eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar com perdas, né?
e comecei a me colocar mais no lugar das pessoas, a entender mais. Não, eu preciso ajudar. E aí comecei a me qualificar. Estudei um pouquinho sobre o assunto e fui buscando mais conhecimento. Então, hoje, a gente ampara a família em todos os quesitos, né? Tem o amparo psicológico, eu sou tanatóloga, né, formada, a gente trabalha nas questões de conversar mesmo, às vezes é uma conversa meio que informal, eu tenho clientes que me ligam, eu só queria desabafar um pouquinho. E isso faz com que a gente traga paz, né, para as pessoas após essa perda, porque cada animal que chega para a gente não é só um animal, ele não é um animal. Tem até uma frase que fala assim: o paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém, né? Sim, Então, exatamente. é a mesma coisa ali no nosso meio de trabalho. O animal ali não é só o animal, não é só um corpinho, não é só isso. Ele teve uma história de vida com a pessoa, com a família, e nisso a gente faz todo aquele acolhimento necessário para que essa pessoa e essa família esteja bem no dia seguinte, entendeu? Porque é necessário esse encerramento mais assim, acolhido, aquela coisa mais calorosa, né, da parte da gente que tem mais Com experiência. carinho, né? Uma coisa que não É. é fria, né? Com carinho. E a gente vê, sabe, muitas pessoas falarem assim, nossa, mas você perdeu um cachorro, já tem uma semana e você está nessa choradeira, era só um cachorro. Então, eu repito, não era só um cachorro, não era só um gatinho, não era só um coelhinho, não era só um passarinho. Ele era a história na vida de alguém. É uma história assim que cada um pode, só cada um que viveu ali pode contar. Então, eu acho que a gente deve respeitar muito esse sentimento, sabe? Sim, acho que até com os humanos, né? Tem aquelas frases feitas, né? Que sempre, você tem que se conformar e não sei o quê. Aquelas frases que a gente sempre escuta quando perde Uhum, alguém, né? Que são meio clichês, assim, vamos dizer assim, mas na falta das pessoas não dizerem, na falta das pessoas não saberem o que dizer, né? Na verdade, uhum. naquele momento, acabam repetindo esses clichês, né? Que muitas Sim, vezes é melhor não saber o que falar, é melhor ficar só dar um abraço ou só estar junto da uhum, pessoa, né? Eu acho. claro. Então, Sim, eu melhor também concordo. repetir essas coisas e exigir que as pessoas logo acabe, né? Logo pare de chorar. Ou se a pessoa logo se recupera, as pessoas também acham, nossa, será que não gostava da outra pessoa que foi? Porque já se recuperou, já está bem? Então, não tem nada a ver, né? Cada um vai ter a Não, sua forma. E isso eu percebo que é muito pior quando é a morte de um animalzinho, né? De um sim. pet. É pior porque é o luto não reconhecido, que é chamado assim, né? É um luto que as pessoas não têm aquela sensibilidade e reconhecimento de entender que isso realmente é um processo, é um luto que alguém está passando. Isso. Então, às vezes é um desrespeito, né, em total nessa questão, porque muitas pessoas que não passam por isso e não têm esse apego, essa afinidade com o animal, ele não vai compreender realmente essa dor. Ele não vai compreender que o seu tempo de parar de chorar, vamos falar assim, por causa que ele partiu, pode demorar anos. Tem Sim. pessoas que passam anos chorando e sentindo falta daquele animal. Tem gente que fica um tempão sem se recupera, vai, entre aspas, Uhum. mas aí de repente a pessoa vê alguma coisa ou tem uma lembrança e aquilo volta, né? Isso é normal com seres humanos, com animais, né? E o animal, Sim, acho que tem até o agravante de que ele não. Ele é só amor, né? Você não tem, é, não lembra de ter tido uma discussão, um desentendimento com aquele animal. Então, parece que fica mais intenso, né? Porque ele com preenchia. certeza. Ele, como você disse, ele faz parte da história de uma família, do desenvolvimento.
E aí, você tem. E que tipos de. A maioria provavelmente deve ser cães e gatos, né? Que são seus Isso. clientes aí. E, Isso, os anjinhos que chegam até nós são mais, né? Hoje o número maior de sepultamentos ou cremação é cães e gatos. Mas a gente já sepultou papagaio, tem uma tartaruga, a gente tem tartaruga lá, jabuti, que é diferente de tartaruga, né? Eu tenho um jabuti lá de 60 anos. A, nossa! a Imagina um animal Maria. de 70 anos com a família. Ele praticamente passa de geração, né? Isso, essa Maria da Glória, ela passou por geração. Pensa, ela Maria era da Glória é o nome da Jabuti. do bisavô, passou pro filho e foi passando até chegar no neto, e o neto sepultou ela. 60 Gente, anos de idade, que né? bonita. É. E aí a gente tem passarinho, né? A gente tem passarinhos que chegam até nós, papagaio. Já sepultamos um peixe, uma ovelhinha bebê. A gente sepultou Ah, uma ovelhinha bebê, que era animal ainda de grande porte para gente, mas não excedeu o porte que a gente recebe, né? Porque vaca, cavalo, já não sepultamos no nosso espaço, porque não comporta. E um peixe, que foi assim, o sepultamento mais inusitado para nós. era um peixe. E aí teve funeral, tudo, peixe? Teve velório dele, sabe? Era um peixe beta. Inclusive, eu lembro direitinho dessa família que levou a criança, sabe? Porque o peixinho era dela, levou a criança para ver a situação e mostrar como que realmente era um velório. Então, assim, eu achei aquilo muito interessante. Depois eu fui me aprofundar mais no assunto sobre como falar, né, de luto com as crianças, que as crianças, elas aprendem sobre o falecimento de alguém querido com os animais. Por isso, Exatamente, que é o primeiro contato, muitas vezes, né, com a muitas morte. das vezes, isso. E é importante, né, mostrar que esse encerramento do ciclo de vida de um animal, ele hoje tem essas condições de sepultar, cremar, né, na mesma condição que seria um humano, o corpo, e não simplesmente jogar fora ou descartar em qualquer lugar. E aí a criança, ela vai assimilando, que é assim mesmo que faz com os animais, também lá na frente, né? Acaba encarando com mais naturalidade qualquer tipo de luto, né? Sim, Tanto com o animal quanto do ser humano. é claro que essa naturalidade de encarar a perda, ela é diferente para cada um, né? E tudo, o que que na verdade é o luto? O luto é aquela convivência com algum ser, né, humano ou um animal, aquela convivência, aquele laço que você tem. E aí esse luto ele se faz a partir do momento que você não tem mais esse contato, essa perda. O luto não quer dizer também só porque a pessoa morreu e não vai vê-la mais. Às vezes um término de um relacionamento é um luto, né? Uma Exatamente. separação, um divórcio é um luto, né? É Você o não tem mais processo aquele convívio. é aquele processo de elaborar a ausência, né? Do luto. Isso, Que cada um vai ter isso. o seu tempo, o seu jeito, né, também, Com de fazer certeza, a evolução. com Então, certeza. além de tudo, a importância do seu trabalho ainda podemos chamar de educacional, né? Vamos dizer assim. Sim, Então, sim. também é educativo, porque ajuda não só as crianças, né, mas outras pessoas a lidarem com essa perda, né? Que geralmente, quando é dos animais, a sociedade ainda, muita gente tem esse preconceito de falar, era só um animal, era só um É, bicho. Então, ainda, isso é muito importante, né? Porque sim, ajuda no sim. psicológico e a pessoa trabalhar isso. Sim. E aí a gente vai vendo essas situações, exemplo de animais em rua, né? De situações de rua, jogados em qualquer lugar. E aí a gente vai desenvolvendo uma criança nessa questão. Lá na frente, quando ela se tornar adulto, com certeza ela vai ter uma visão totalmente diferente desse acolhimento para esse animal.
E aonde vão se alastrando, né, aquele DNA que a pessoa tem, que não tem como mudar, né? Ela vai acabar sendo um protetor, vai acabar resgatando, levando para casa, porque ela quer oferecer o melhor, né? Ela tem noção que é uma vida, né, que merece Uhum, respeito, vai desenvolvendo todos esses sentimentos que são fundamentais, né, que muitas vezes faz falta. sim. De repente, isso vai mostrar também, muitas vezes, como ele trata o outro ser humano também, né? Com certeza, um dos valores mais importantes nosso, né, de vida, né, que é o respeito, o tratar com amor, amor ao próximo, né, que é o que Jesus nos propôs, né, a vida inteira. Sim, é muito interessante. E eu vejo nas fotos, você fez uma live outro dia, né? Mostrando o espaço lá de vocês, eu É. acompanhei também. Já que por enquanto eu não posso ir até aí conhecer pessoalmente, já tive a oportunidade de ver, pelo menos aqui no Instagram, né? Isso. E tem, assim como eu fiquei admirada, né? Porque tem as fotos, tem um trabalho contínuo, né? Que você faz também, Sim, que tem a Galeria das Memórias, né? Parece o nome da Galeria de isso. Memórias, né? A gente tem o Hall da Memória, que eu chamo de Hall da Memória. É um projeto que eu desenvolvi para os tutores, os papais e as mamães, né, os familiares, me mandar uma homenagenzinha para a gente postar nas redes sociais com a foto, né, que a gente tem ali do anjinho, que também agora está sendo colocado no nosso site, que lá chama Espaço Gratidão. Então, assim, vai trazendo mais acalento, né? Eu achei muito interessante esse mês, no dia 16 de julho, uma cliente de 2012, 8 anos, se passaram. Aí ela foi e falou assim: eu quero ver a minha cachorrinha, né, nesse hall da memória, né? E eu quero que você posta justamente no dia de falecimento dela, que eu comemoro a partida dela, eu lembro dela, eu faço orações para ela. E ela me mandou tipo uma semana antes e eu já me programei para minha agenda apitar e eu disparar, né? Aí de manhã eu já estava postando, ela foi e me mandou. É hoje. E aquilo me trouxe assim tanta alegria, sabe, de poder deixar ela feliz ali com aquela homenagem que ela estava fazendo 8 anos após, né? E essa cachorrinha foi sepultada no nosso espaço há 8 anos atrás. Ela tem um jazigo conosco, né? E a gente não tinha esse tipo de tecnologia há 8 anos atrás ainda, e hoje eu estou podendo fazer uma coisa assim para alegrá-la, tão simples, né? E a pessoa, eu confesso que alguns que eu leio, porque a pessoa manda uma frase também acompanhando, né, a foto. Isso, Eu confesso que tem umas lá que emociona. Eu me emocionei com algumas, emociona. tá? Lá no Hall da Memória, assim. Se a São muito gente lê bonitinhas. assim, né, com o coração, a gente entra na história deles. Então, assim, é muito bonito. A gente não tem como não se emocionar. E aí eu gosto, eu fiz aquele tour lá sábado, acho que foi sábado passado, né? E Sim, eu é. fiz aquele tour, eu vou mostrando ali, porque às vezes o trabalho administrativo é muito cansativo. Aí eu falei, eu quero respirar, quero dar um alívio para minha mente. Eu Ah, eu saio ali adorei o tour. Eu caminhando. adorei o tour que você fez lá. Tem É, as lápides, né? As isso. placas, tem as fotos, tem alguns que tem uma espécie de uma casinha, né? Parece uma igrejinha. Isso, a gente chama de oratóriozinho, mas na verdade tem pessoas, né, que tem a tradição de colocar brinquedinhos, tem tudo ali deles, fotinhas, e fica as coisinhas que eles gostavam de brincar. A gente já teve até um chinelo na lápide. Um chinelo do tutor, o chinelo do tutor, porque o cachorro dele gostava de brincar com o chinelo dele. Que graça! Aham. E É fica muito tudo lá. profundo, né? É muito profundo. A Davita é essa que você deu exemplo, né? 8 anos se passaram e ela ainda tem essa, não sai, nunca sai, né? Da gente. Não, não. Sempre vai lembrar de cada um deles, né? De Sim, formas sim. diferentes e é muito legal. Essa do chinelo foi bem legal.
É, e a Maia, né? A minha Maia, ela foi uma. Sim, conta a história da É, Maia, que você falou. a Maia, ela é. Eu chamo ela de gerente canina, né? Dei ela esse posto lá, porque ela estava muito ociosa. Eu falei: você vai ter um trabalho, agora você vai ser gerente canina desse espaço. Ela foi E eu, adotada, falou? ela foi adotada. Ela era uma cachorra, né, de 8 meses. Eu adotei ela com 8 meses. Um casal de conhecidos, eles estavam mudando para um espaço menor, e aí eles precisavam de doar ela porque eles já tinham outro cachorro grande. Ela E é tinham labrador? eles me doaram falando que era, mas eu acredito eu que ela tem também, ela é sem raça definida, meio a meio. É, ela lembra Então, muito um labrador, né? ela lembra muito, assim, ela tem características fortíssimas de labrador, mas eu acredito ela que ela também não é 100%. Então, eu adotei ela desse casal que estava mudando para um local menor. Ela tinha 8 meses quando ela foi para o nosso espaço físico, e ali ela tem o lugarzinho dela e ela cuida de tudo ali para gente. Dorme o dia todo. E aí, nos primeiros dias, eu fiquei muito preocupada porque tinha bolinhas dos anjinhos em cima das lápis, coleirinha, vasinho de flor. E eu falei, meu Deus, ela vai querer brincar, né? Ela vai querer mexer nas coisas. E eu fiquei muito assim assustada. Todo dia eu chegava lá cedo e ficava já olhando, vistoriando tudo. Mas estava tudo no mesmo lugar. Eu falei, gente, como assim? Aí Ela não ela tem mexeu os em nada. ela não mexe. Ela não mexe. Fica tudo lá. Tem coleira, tem bolinha e há acesso a ela. Ela pode pegar assim em cima É da livre, lápide né? até. Ela fica solta lá, né? Livre, livre, ela fica solta. E ela não mexia. Aí eu falei, gente, que interessante. Então, assim, ela tem as coisinhas dela, ela tem o espaço. E aí tem uma história assim que eu comecei a observar ela mais. Falei, gente, essa cachorra, ela tá entrando muito no trabalho aqui, né? Ela, Tá ela vestindo a tá, camisa. ela tá vestindo a camisa. Tem alguma coisa assim que tá estranho. E aí chegou uma cliente nossa que tem um jazigo lá e ela queria cremar a cachorrinha dela, essa última cachorrinha que faleceu, porque ela queria levar as cinzas com ela. Ela estava muito desesperada no DIS e queria, achava que ela levando as cinzas com ela, que o animal ia ficar perto dela sempre. E ela chorava tanto, tanto, tanto. E na hora de entrar assim no forno, né, porque a gente deixa o cliente assistir tudo, ela gritava muito. Então a gente ficou assim dando ela aquele auxílio psicológico muito intenso. E a Maia ficou perto dela e chorava junto com ela, latia, assim, sabe? Resmungava e tentava passar assim a pata nela. E eu falei, gente, o que está acontecendo com essa cachorra? Aí eu consegui fazer a cliente sentar para se acalmar, né? Um pouquinho. Menina, a Maia ficou lá perto dela, do início ao fim. É, Enquanto ela. não tem como não falar, né? Que não entende, que não sente, não tem como falar isso. E aí ela fez o acolhimento que a gente não estava também conseguindo, né, mais fazer, né, aquela parte mais assim de Tem acalmar. extrapolado já o que vocês conseguiam fazer, né, nesse caso. E ela ficou lá. Aí na hora que a cliente foi embora, ela entrou para dentro do escritório, tipo, consegui, acabou, ela tá bem, já tá levando as cinzas do filhinho dela. Eu encerrei o meu trabalho aqui agora. Ficou lá. Meu Deus. Acompanha, às vezes ela olha assim, vê que tem famílias chorando, que a gente vai com um carrinho levando, né? Acompanha assim, vai seguindo. Chega lá, senta pertinho aonde que tá o jazigo, na hora que desce a caixa, na hora que a família vem pro escritório, ela vem de novo. Que maravilhosa, gente. Ela tem uma sensibilidade fora do normal. Ela foi, Entendeu? parece que foi mandada para a Terra para fazer essa missão, né? Junto com você. Isso. Muito linda, muito linda, né? Que você também faz um trabalho sensacional, a forma como você fala, né? Acho que o pessoal aqui todo está percebendo que você
fala com carinho, né, disso. E aí, A como gente que tem que estar forte, né, para lidar com a situação, apesar de que o psicológico da gente no dia a dia é todo alimentado de forma diferente, a gente, né, sempre vai de uma maneira esperando alguma coisa, pede a Deus para ser diferente, e acho assim que quando a gente tem essa missão, né, na vida de ajudar, seja no propósito que for, Deus vai capacitando a gente a cada segundo, né? sim. E aí mais pelo, você falou já, né, que seu pai que começou, que empreendeu, né, com o negócio Uhum. e ultrapassou essa coisa do ele é doido e tal, aquela resistência, né, que o povo oferece. E aí depois você disse que é tanatóloga também, né? Uhum, E aí isso. você resolveu se interessar, assim, seguir, né? Em que momento, assim? Pelo contato já ou você já tinha interesse? Eu já tinha interesse, porque o luto, para mim, como que eu explico? É uma questão mais tranquila. Eu sempre lidei com falecimento de avós, parentes que partiram de forma mais tranquila. A questão de lidar com o sentimento, aquele desespero, aquela falta, eu sempre consegui ter uma aceitação boa sobre isso. E aí veio a questão de desenvolver alguma coisa maior, porque eu olhava o acolhimento ali do corpinho, mas eu não via a questão de acolher a família com um todo. Então eu falei, gente, eu tenho interesse, eu sempre tive interesse, sou muito ansiosa com tudo e tenho, eu tenho sede de aprendizagem de vários assuntos. Então, assim, eu sou mil e uma utilidades. E aí eu falei, não, eu gostaria de desenvolver essas questões e encontrei, né, o curso, desenvolvi outras habilidades e a prática que a gente vive num... Eu falo assim, que às vezes tem excelentes cursos no mercado, mas a prática da vivência é uma coisa assim que é fora do comum, né? É inexplicável. Então é uma coisa que soma bastante. E graças a Deus eu vesti, né, o sonho que começou pelo meu pai e a gente também vivenciou a história que é familiar. Eu acho que se a gente não tivesse tido essa história de ter perdido um animal naquela época e ter tido essa sensação de que realmente eles merecem um local apropriado e tudo, eu não estaria tão engajada com o empreendimento e não pensaria dessa forma, né? Mas eu acredito que sim, que buscar conhecimento nessa área me trouxe mais sensibilidade ainda para o que eu já tinha, né, dentro de mim. Foi capacitada, né? Como você mesma falou, você foi se capacitando e você também capacita, né? Porque você também ministra cursos, né? Sim. E hoje eu vejo assim, aí as pessoas falam assim, meu Deus, você também busca animal? O que que acontece? Quando eu entrei para ajudar meu pai, o trabalho era aquela família, aquela empresa de família. Era uma empresa pequena ainda, não estava muito desenvolvida. Meu pai não pensava nessas coisas de tecnologia e tudo. E eu fui somando de forma diferente. Só que para mim entender melhor as questões, de ver aonde as pessoas tinham essa dificuldade de lidar com luto e etc., eu comecei a ir no local para buscar os corpinhos. E eu mesmo dirigia, eu falei, hoje é o que vou. Então eu trabalhava, eu mesmo dirigia e buscava o corpinho lá na clínica. Às vezes era animal muito grande, me ajuda aqui, vem cá. Entendeu? Me ajuda a colocar aqui na caixa. Aí pega direitinho aí, porque. Ah, mas é só um corpinho. Não, mas pega direitinho aí que eu quero arrumar ele bonitinho lá na caixa. Então, assim, eu mesmo ia. Aí eu falei, gente, tem que desenvolver alguma coisa nessa área, para profissionais entender que não é só um corpo depois que eles tentam de tudo, né? E fazem a parte dele como profissionais veterinários e tudo, mas e aí a minha parte que eu quero que chegue lá, a família despeça com amor, a família tem aquela apresentação boa do corpo, né? Porque a gente não tem a parte de tanatopraxia no corpo do animal ainda, acredito eu que venha se desenvolver, mas não existe, né, ainda.
Mas eu quero dar aquela aparência bonita para o corpinho, para quando a família chegar lá, ela olhar assim para ele na caixinha ou na urna PET e ficar tranquila e olhar e ver aquela e ter aquela última lembrança, né? E aí a Sim, gente conseguia. Aí eu falei assim, não, eu preciso qualificar melhor, eu preciso, né, interpretar isso melhor na cabeça das pessoas, que não é só mais um corpinho, né? E aí eu ministro cursos para empresas do ramo pet, clínicas, pet shops e todas as empresas que trabalham com animais, porque a gente precisa aprender a lidar com eles em vida e para quando isso acontecer, o luto, em qualquer momento de uma profissão que lida com eles entenderem como eu vou lidar com isso. Porque às vezes você pode estar dando banho no pet, ali no pet shop, para deixar ele bonito, para ir para casa com lacinho, gravatinha, mas ele pode vir a falecer ali. E aí? sim. Como lidar com isso, né? Como que eu vou segurar um corpinho de um animal falecido? O que que eu vou fazer? Só jogar num saco ali, pronto? Né? E a família que vai ali olhar para o rostinho dele no último momento, como que ela vai despedir? Então, a gente tem esses cursos, né, que eu capacito as pessoas a entender melhor essa situação e a se colocar no lugar do papai e da mamãe desse filhinho de patas que vai ali se despedir. Ou que quer uma imagem, porque às vezes eles não podem ir e a gente envia imagens via WhatsApp. Imagina você abrir seu WhatsApp e ver um animal congelado todo torto. Não fica É. legal, não é apresentável. Como que você vai guardar essa lembrança na sua mente? E aí você ministra também, dá cursos, né, dessas palestras também para veterinários? Eu dou palestras para veterinários, ministro cursos, né, em clínicas, né, e nessa questão toda. E auxilio, né, as pessoas a entender como trabalhar nessa questão. Veterinários também eu auxilio a entender que para eles também é um momento difícil. Exemplo, eutanásia. O tutor opta por fazer esse processo, quem está acompanhando até essa decisão é o veterinário. E aí, como que ele precisa ficar forte para lidar com isso? Né? As pessoas precisam entender, eles são seres humanos também, além de profissionais. Após uma eutanásia, o veterinário sofre. Se ele não aprender a lidar com isso, como que faz? Né? Como que ele depois vai dando sequência no trabalho dele? Chega uma hora que ele não dá conta. Ele precisa estar lidando melhor com essa situação, entender o propósito de vida de cada animal e como que ele deve encerrar esse ciclo de vida para que ele também sinta em paz com isso, né? Sim, é lidar com as pessoas, né? Com os tutores e ele com ele mesmo, né? E isso com eles mesmos, com o sentimento que eles têm após essa situação. É porque para um veterinário, ele estudou para quê? Para resgatar, para salvar, para fazer tudo o que pode e o que não pode para esse bichinho. E aí Sim. chega um momento que ele não consegue mais, foge do controle, né, da medicina veterinária salvar a vida ali. E aí, como que ele se sente nessa questão? Né? Ele sofre, ele perde um paciente, perder um paciente ali é complicado também para o veterinário. Não é só um animal, né? Não é para ele. É o paciente dele, é alguém que ele estava querendo fazer viver. Tem alguns veterinários que eles não, pelo menos aparenta, né? Que ele já logo parte mais para a eutanásia, né? Eu particularmente desde sempre vou a um veterinário aqui, levo meus bichos num veterinário aqui, que ele, por último de tudo, que ele opta pela eutanásia, né? Mas Uhum, ele tenta de tudo, né? E ele fica mal, porque eu percebo que ele fica mal. Eu cheguei a ver um uhum, dia, infelizmente eu vi um dia que eu fui levar um animal meu, mas não era o meu, né? Mas era um que já estava lá sendo atendido. Que a cachorrinha ia fazer eutanásia. E era evidente, assim, a família, óbvio, estava sofrendo, né? O casal, né? uhum, A cachorrinha lá, mas o veterinário era perceptível, assim, o sofrimento dele. uhum.
E isso as pessoas não veem às vezes, sabe? Às vezes querem só os resultados, e aí o profissional fica ali vago, sabe? E aí amanhã ele tem que ir lá Perdido, de né? novo. É, Fica meio fica, perdido. Ó. fica perdido. E ele entra em luto com a situação, com o lado profissional dele, com essa perda, porque para ele é uma perda também. Tem veterinários que cuidam de animais 10, 12 anos, né? Então ele sabe tudo daquele animal. Então, para ele, essa perda é um luto também. Estava comentando aqui, acho que a Suzane estava falando, todos os profissionais que lidam com a morte têm que se preparar psicologicamente. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, Inclusive alguns que não lidam diretamente, eu acho, né? Mas lidam com então, quem está enlutado, né? tipo que a gente precisa, até como ser humano, aprender a lidar com essa situação, porque, querendo ou não, vamos sempre perder algo ou alguém, né? Então, Sim, isso é aprendizado para todos nós, e se a gente não tiver esse aprendizado, as coisas são mais dolorosas. A gente precisa buscar mais calma para lidar com essa questão. E hoje sim. está se falando muito, né, essa questão de pandemia, aprender a conversar sobre luto, sobre morte, sobre vida, é isso. É saber que a gente vai partir, tanto nós como seres humanos e os animais. Então a gente precisa não nos preparar, porque eu não gosto de falar que a gente precisa de nos preparar para a morte. A Porque a gente gente nunca vai precisa. estar preparado, né? Não existe, né? Como que Não. faz isso? Preparação para a morte. Não existe. Entendeu? Então, não acho correto falar, eu vou me preparar para a morte, eu preciso preparar para a morte, para mim é tipo, vou comprar um plano funerário, vou deixar algumas questões resolvidas, mas preparar psicologicamente para a Não morte tem não existe. Não tem como. como. É. E isso não é falado, né? Se esse assunto não é tratado, isso se torna esse processo ainda pior, né? Sim, com certeza. Muita gente que Com passou aqui certeza. pela série, né? Inclusive na primeira temporada, muita gente falou que falar de morte é falar de vida também, né? Com certeza, falar de morte é falar de vida, porque se não, né? Se não há vida, não há morte, né? Se não há As morte, não há pessoas ficam vida. horrorizadas, né? Mas ela fez essa série aqui exatamente para a gente falar de uma forma mais suave, vamos dizer assim, né? Tratar sobre esses assuntos. Né? Sim, Vai vir mais gente aqui na segunda temporada, né? Que a gente começou, aí vai vir mais gente falar sobre outros aspectos, né? Esse aspecto dos animais era fundamental. Eu já estava doida para chegar esse dia, né? A gente falar. Você já visitou outros lugares assim que tem trabalhos semelhantes, ou aqui no Brasil ou em outro lugar do mundo? Ou que sim, tem uma relação com a morte do animal, assim? sim, lá nos Estados Unidos, aonde eu morei, há muitos anos já, né? Porque lá eles têm muito apego com os animais também lá têm um laço bem forte com a família, né? E lá tem grupos de terapia de luto, grupo de encontros psicológicos com profissionais, né, para lidar com essas questões. Então, assim, é bem forte lá esse laço de lidar com o luto pet. Eu acredito que lá nem se fala em luto não reconhecido, né, o pet. Lá é bem reconhecido, as pessoas têm tem bastante profissionais da área, tem inclusive inúmeros profissionais que desenvolvem material, né? A maioria dos materiais que eu já li é em inglês, porque no Brasil não tem tanta coisa. E aí é muito material assim instrutivo, de apoio, e eu acho muito bonito isso lá. Inclusive, assim, eu estou tentando arrumar um tempinho, porque eu quero desenvolver um projeto parecido, né? Que é um projeto de acolhimento presencial para enlutados por pets. E eu estou também desenvolvendo um material, né, que eu estou editando, gostaria de estar colocando, publicando alguma coisa aí no futuro.
Ah, Eu interessante. acredito, que eu acredito que vai servir de apoio muito grande para as pessoas, né, que ficam, às vezes, encolhidinha ali, escondida com o luto, né, Sofrendo, né? porque sofrendo, caladinha, Com medo de ser porque julgado, porque abriu a boca ser julgado, né? Muitas vezes. é assim, É. muitas vezes. Eu fiz uma live com a doutora Fabiana, que é psicóloga, e ela trabalha com essa questão de luto. Ela, inclusive, tem um plantão psicológico. Ela é lá de São Paulo. Ela tem um plantão psicológico para pet. E ela falou assim, que ela teve que desenvolver um próprio. Ela tinha um plantão psicológico para enlutados. E Sim. aí, foi uma pessoa lá e chamou ela no cantinho e falou aqui. Eu perdi meu cachorrinho, eu queria conversar. Esse grupo eu posso participar? Aí ela falou, claro, é Meio para tímido, assim, né? A pessoa meio. E ela foi e falou com ela, né? É porque eu não quero tirar o direito de ninguém. E lá tava pessoas que perdeu filho, mãe, pai, irmão. E ela se achou menos, a dor dela menor por ter perdido um pet do que a dor de alguém que perdeu um ente da família. E aí a doutora Fabiana criou um plantão psicológico para pet, que aí separou, e aí ela conseguiu estar trazendo pessoas que não acham que vão conversar besteira, que não acham que vão estar falando coisas que não vão ser entendidas, e ela faz esses atendimentos maravilhosos a enlutados por pets. Sensacional. E aí ela É, fica mais. A pessoa que vai lá já nesse grupo já fica mais à vontade, porque todo mundo sim, ali está pelo luto pet, né? E não tem sim, medo de ser julgado, não vai nem ser diminuído. julgado de maneira alguma, de maneira alguma. Então, assim, é Aqui muito lindo. está perguntando aqui, o Sunset está perguntando onde você fez o curso de tanatologia, que é O doido meu para curso fazer de continuar os estudos sobre a morte. Olha só. lindo. O meu curso de tanatologia eu fiz na RNT, que é a Rede de Tanatologia. Eu fiz à distância, inclusive, e agora com essa pandemia também, acho que tudo tá assim. Mas já tem uns 2 anos que eu fiz o curso. Maravilhoso, sabe? Recomendo para qualquer pessoa, não só pessoas assim que lida diretamente com a morte, porque antigamente acha que é só psicólogo ou pessoas que, né? É todo profissional que gostaria de entender a dor do outro nessa questão é super válido, é um curso maravilhoso. Inclusive, o curso me deu a oportunidade, né, de lançar um artigo num livro que foi lançado em maio, Ah, que foi você maravilhoso. mostrou você fez a propaganda desse livro, né? Que ele tem até o. Sim, Você tem um aí para mostrar pra gente? Ah, lá. tenho. O coronavírus, inclusive, na capa, né? Porque esse livro foi lançado Fragilidade justamente humana, nesse né? Fragilidade Humana, do Haroldo Escudeiro, né, que é um dos mestres ali do curso, super profissional, tanatólogo há anos e psicólogo também da área. E no livro não tem, assim, um tema só sobre luto pet, né, são pessoas que estudaram, e aqui a gente fala de inúmeros tópicos de perdas, de luto, e tem, assim, muitas questões hoje voltadas para o coronavírus, né? Que é uma perda, assim, que precisa muito de auxílio. Recomendo, assim, extraordinariamente esse livro para quem ainda não perdeu pessoas e tomara que não perda, é claro, mas não é se preparar, é entender, é compreender, é ter um conhecimento diferenciado do que é uma perda por uma situação dessa que a gente está vivendo. E é Para lindo, si lindo. próprio, de repente para si próprio e para entender os outros também, né? Os Tem muita outros, gente que tá enlutada hoje por conta do coronavírus, né? sim, e não é só porque perdeu uma mãe, um pai, é alguém próximo, porque às vezes tem pessoas também entrando em paranoia, né? Ficando desesperado com a situação e com aquele medo eminente de morrer. Então, aqui tem artigos aqui que dá muitas dicas. Ele fala aqui no primeiro tópico aqui, acho muito interessante, frágil, demasiado frágil, que é como a gente realmente é, né? Ele aborda aqui uma parte
da questão que a gente se acha forte em várias coisas e o vírus veio para mostrar que a gente não é, né? Veio para lembrar, né? Veio para nos É, lembrar que a gente não é. Que a gente nunca é, foi, né? Na nunca verdade. Mas a gente foi. esquece. Vamos acordar aí para a realidade, porque aqui, olha, vocês são assim na Terra Ó, vamos lembrar e aí eu. que são frágeis, aí Verdade. vão se juntar aí, né? Viver Uhum. e lembrar das coisas aí. Mas ó, a gente tem 10 minutos. Oh, que bom. Você pode falar um pouquinho do texto da sua parte no livro? Posso sim. Então, aqui eu abordei um tema sobre o luto não reconhecido pela perda de um animal de estimação, e eu faço um apelo, uma observação, uma reflexão sobre essas questões de ter empatia com as pessoas, né, que perdem os animais, a questão de entender a dor do outro, né? Eu trabalho muito essa questão de me colocar no lugar do outro, como ele está se sentindo sem ter julgamentos futuros sobre essa questão. E eu falei assim, tem uma parte aqui, ó, que eu falo assim: a morte é o encerramento do ciclo de vida de todos os seres vivos. E cada pessoa vivencia a perda de forma diferente, conforme o laço afetivo criado com esse ser, que é aquilo que eu falei um pouco antes, né? E aí eu fui e falo assim de eu relatei um caso de uma cliente que essa semana, eu até me emociono. Essa semana passada ela me relatou que ela conseguiu descobrir que a dor dela minimizou. E eu fiquei muito feliz, porque eu relatei, né, a história de vida dela aqui no livro, que foi uma perda, já fez um ano da Bianca. A Bianca partiu ano passado, no dia 2 de julho. E ela sofreu muito, essa tutora. Estava em depressão fortíssima, fortíssima. E ela relatou essa semana passada que fez um ano do falecimento. Eu coloquei flores no jazigo e mandei para ela, porque eu sabia que ela não podia ir lá. Mandei para ela e falei assim, uma lembrança minha para a mamãe, né? E ela foi e conseguiu me relatar que ela estava mais tranquila, que ela estava conseguindo dormir, que ela estava conseguindo pensar que a Bianca realmente foi um propósito na vida dela e que tinha ensinado tudo para ela. E ela estava assim mais leve com essa questão. E isso me trouxe muita alegria, porque eu falei, gente, eu relatei uma história de uma cliente muito querida, que foi um dos velórios mais tristes que eu vivenciei, porque ela segurou a Bianca assim no colo, e ela segurou a Bianca no colo até o último minuto, para a gente colocar ela na caixinha para se despedir e encerrar, né, aquela vida ali com ela, aquele laço ali com ela de corpo, né? E ela chorava muito, e eu fiquei assim, gente, como que eu faço, né? Relatei essa história no livro e vejo hoje, sabe, que o laço afetivo com os animais, ele precisa ser melhorado, a questão do luto, né, nessa situação com as pessoas. A gente precisa não julgar tanto, né, o sentimento um do outro e ter mais essa consciência de que a sensibilidade que o outro sente nessa questão do luto é uma coisa bem maior do que a gente possa vivenciar. E tudo bem, né? Com muito respeito, a gente deve vivenciar. Essa é a minha mensagem sempre. Vivenciar a dor do outro. Se não tem nada para falar, vamos ficar em silêncio, pelo menos. Em silêncio. Somente, né? Mas se faça presente e em silêncio, né? Se a Sim, pessoa quiser conversar, vai conversar. Se quiser falar, vai falar. E você está sim, ali, né? sim. Não tem E necessidade, tem gente que tem necessidade de falar alguma coisa, né? Mas não tem o que falar. Então, não tenho o que falar. aí Não dá tenho o que ruim, né? falar. Aí Deu dá ruim. ruim. E essa tutora, ela me mandava fotos, ela me mandou uma foto da cama, aonde a Bianca dormia, porque a Bianca acabou ficando paralítica e ela dormia na cama, e ela cuidava dela, se locomovendo ela como se fosse um bebê de meses, e ela me mandou foto, assim, um mês depois, da cama vazia. E ela me mandava fotos relatando a dor que ela estava sentindo, e aquilo me doía muito, mas ao mesmo tempo eu tentava ficar forte para ajudá-la. E essa semana passada eu tive esse relato.
Então, hoje eu estou muito feliz porque eu pude colaborar, né? Eu pude ajudar com poucas palavras minhas com a dor dela. Ela é uma luz na minha vida. E foi ela que me deu assim a inspiração para realmente conseguir passar para o papel, né? A minha sensibilidade de levar as palavras que estão aqui do que eu escrevi para que outras pessoas pensassem melhor sobre essa questão do luto por pet. É fundamental, né? Você falou que tem muita coisa em inglês, né? Você planeja fazer, você está escrevendo já alguma coisa que ajude, né? Além dessa publicação que você participou, uma coisa sua, né? Toda, sim, uma coisa solo, vamos dizer assim? Isso, eu estou desenvolvendo, já estou editando. Ah, que bom! Estou com o propósito de lançar até maio do ano que vem, né? Vai demorar um pouquinho, porque eu quero um conteúdo mais rico. E eu estou colocando toda a minha experiência, né? E a experiência também do meu pai, que vivenciou mais tempo de trabalho no espaço físico do que eu. Mas foi uma história de vida, assim, que passou para mim, né? E eu estou escrevendo uma coisa bem bonita, assim, para as pessoas terem como um livro de cabeceira na hora que a dor vier. Entendeu? Então acho que vai ficar muito bonito. É necessário, eu acho que em língua portuguesa, né? Sim, sim. E eu recomendo também um livro, deixa eu ver se ele está por aqui, porque é tanto livro que eu tenho. Ah, tá. Eu recomendo aqui um livro que é o Angel Pet. Esse livro foi traduzido para o português, mas é uma escritora americana que tem um projeto lindo também na internet. Ele fala sobre a despedida dos animais em forma mais leve, com etapas, vivenciando cada etapa daquilo que você precisa viver. Então, assim, é uma indicação super tranquila para quem perdeu o animal, assim, pouquíssimo tempo, para entender um pouquinho desse encerramento e de como fazer, assim, não tem uma receita, é claro, de como fazer, cada um tem a sua vivência diferente, mas traz mais leveza naquilo que você está vivendo. E me ajudou muito. Outros relatos, né? Ajuda a gente a viver o nosso, né? Sim, sim. Quando vier. Sim. Nós temos 2 minutos. Eu agradeço a participação de todos, né? Estou à disposição no direct, caso alguém queira conversar um pouquinho, perguntar alguma coisa, tá? E que venham mais lá pro Betim, né? Sombria. Isso, pode vir visitar a gente, conhecer o nosso espaço físico. Eu sempre estou lá, todos os dias, de 8 às 16. Agradeço muitíssimo, Kênia. Espero que a gente se fale mais vezes aqui, que tenha mais alguma live com você, né? E eu sei que você ajuda também bastante gente. A Márcia, eu sei que você ajudou muito, né? Com a perda de um filhinho dela, né? De pelo. Sei lá, é muito emocionante, assim, falar com você e ouvir os seus relatos, né? Acho que o pessoal está elogiando bastante seu trabalho aqui, né? Continuo com vontade de conhecer. Que pena, está acabando aqui. Sempre o pessoal fala que pena está acabando. Foi ótimo. Se você quiser falar mais alguma coisa que você achar fundamental aqui, né? Nesses minutinhos finais que a gente tem. Olha, que todos possam aprender, né, a estudar sobre a vida para ter uma morte mais tranquila, porque isso traz paz para todos nós, né? A despedida é só uma passagem para todos nós, mas a gente precisa ter esse conhecimento para ter mais leveza, tá? E desejo muita paz para todos e se precisar, eu tô lá, me chama no direct que se tiver alguma história bonita para contar, eu sou sempre ouvidos. Eu adoro ouvir essas histórias. Você já teve muitos animais, Kênia? Eu tenho 3 meninas. Atualmente 3 meninas. A Maia, a Charlotte e a Mel. Sophie, Charlotte e a Mel. Tudo tem Camargo no sobrenome. São todas Camargo, lógico. São todas Camargo. Eu tenho meu Nino aqui, né? Hoje ele não quis aparecer na live, às vezes ele aparece.
Né? A Então, minha Sophie Charlotte agradeço. está ali fora, porque eu tive que deixar ela ali, que senão ela não dá sossego. Muito obrigada pelas suas palavras aqui, pela sua participação, pela sua generosidade com os seus conhecimentos. Espero aí na próxima